Fala, amigo do canal Jair Notícia BR, vamos em busca de mais uma notícia. Vladimir Putin não pode ser preso na Rússia por ordem do TPI, que já tem ordem de prisão contra ele, porque a Rússia não é parte do tratado. Mas como o Brasil é parte do tratado, qualquer condenado, qualquer um que tenha uma ordem do TPI de determinação de prisão contra ele ou ela e passe pelo Brasil, o Brasil tem que prender. É por isso que a gente tem que cumprir o tratado. É por isso que o TPI faz com que, caso o Vladimir Putin venha ao Brasil, como ele tem essa ordem, na Rússia ele não é preso porque a Rússia não é parte do tratado, mas no Brasil é. Eu vou repetir, é um tratado importantíssimo para a questão dos direitos humanos. O Brasil faz parte, isso é importante. Ele é um tribunal com muitas características específicas, não se sai prendendo qualquer um. Você precisa ter uma ordem, como tem com Vladimir Putin. E só para contar por que o Vladimir Putin tem a condenação, para a gente saber quão grave é a situação, é por conta de ter sido determinada a deportação de crianças ucranianas à força para a Rússia. Então, é por isso que ele tem uma condenação, é por isso que o TPI resolveu dar ordem de prisão. Um crime muito grave, internacionalmente falando, que inclusive envolve crianças, envolve menores. Então também é bom a gente saber aquilo que está se dizendo que não se deve cumprir. Professor, na sequência das perguntas dos comentaristas, começando por Amanda Klein. Amanda. Professor, bom dia, sempre tão bom ouvi-lo falar. E só para lembrar outra contradição, houve denúncia da CPI da Covid contra Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade, saúde pública, também na época da CPI, a esse mesmo Tribunal Penal Internacional. E naquela ocasião, os aliados de Lula estiveram envolvidos e comemoraram, né? Inclusive o próprio presidente da República, que o chamou durante muitas vezes a campanha de genocida. Agora, professor, eu acho que talvez isso tenha como pano de fundo essa posição muito ambígua do Brasil e de outros países da América Latina em relação ao conflito Rússia-Ucrânia. Seria interessante o senhor explicar isso também, o que está por trás dessa posição que demora tanto, que tarda tanto em condenar o óbvio, claro invasor que é a Rússia. Bom, Amanda, bom dia. Realmente a gente tem aí uma série de incompatibilidades, incongruências do governo em relação à Rússia. Eu acho que não são tão difíceis. As posições brasileiras, elas podem ser, né, conforme havia sido inclusive recomendado ao Brasil, em relação à neutralidade no conflito russo. Se o Brasil não quer se posicionar, e talvez deveria, no meu entendimento, a favor da Ucrânia, que é o Estado invadido, que é o Estado penalizado, que é o país vítima efetivamente desse conflito, acabou se optando por uma neutralidade. Até aí não há problema. Eu não vejo problema numa decisão de não se envolver diretamente no conflito. Aliás, acho que até útil para o Brasil, já que a gente não é player, já que nós não fazemos parte do tabuleiro que envolve propriamente esse conflito. Então, se a gente quer entrar nesse tabuleiro, que a gente não entre com alguma posição equivocada. Eu acho que o Brasil está nesse limiar de tomar decisões erradas sobre esse conflito. Permanecendo neutro, eu acho que seria muito mais útil ao Brasil. De qualquer forma, né, a decisão do governo brasileiro começa a aparecer, as decisões, transparecer um apoio à Rússia. E aí a neutralidade começa a ser rompida nesse aspecto. E as decisões de apoiar a Rússia também envolvem premissas totalmente equivocadas. Acabei de falar da condenação que sofreu aquele Vladimir Putin no TPI. Então o Brasil não precisa tomar uma posição dessas, que torna inclusive letra morta um acordo que o Brasil assinou no exterior, para poder ter alguma posição interessante comercialmente nesse conflito. Então, há uma predileção, o governo brasileiro vem dando sinalizações, foi feita uma declaração na China, onde o presidente Lula disse que tanto Rússia quanto Ucrânia eram partes iguais no conflito, que também não é uma verdade, e agora mais essa declaração. Então, eu acho que são posições que desgastam a imagem do Brasil no exterior e que é o vai e volta como aconteceu agora, um erro para corrigir o outro, como eu mencionei. De qualquer forma, esse conflito ele vai continuar por muito tempo, não há nenhuma sinalização de que ele vai se resolver, então o Brasil tem que continuar tomando cuidado
nas posições que tem, sob pena de sofrer desgaste internacional e até mesmo aqui no judiciário, que sentiu-se afrontado com uma alegação do presidente de que seria a decisão dele se Vladimir Putin seria preso ou não no Brasil. Então acho que é um conjunto de equívocos que o Brasil não precisa deles para se manter nas relações internacionais, mesmo que queira se aproximar um pouquinho mais da Rússia. Professor, Roberto Mota agora tem uma pergunta para o senhor também. Bom dia, professor. Me parece que o Putin não iria a qualquer lugar onde existisse o menor risco dele ser preso, né? Ele não foi à África do Sul, não foi à Índia. Agora, essa é a primeira ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional para o chefe de uma superpotência. A Rússia tem, entre outras coisas, 5.000 ogivas nucleares. Quem se arriscaria a prender ou tentar prender Vladimir Putin? Ótima colocação, né? A gente tem algumas outras ordens já de prisão do TPI, né? Inclusive contra chefes de Estado de países africanos. Mas envolvendo uma superpotência é a primeira ordem. Está correta a sua colocação. Então você cria uma saia justa. Vladimir Putin não tem ido a estados que declaram que efetivamente, né, vão cumprir as ordens do TPI, justamente para não correr esse risco. E caso a ordem venha a ser dada, qual vai ser a reação de Vladimir Putin? Obviamente que ele não vai aceitar cumprir essa ordem, ele vai cobrar uma posição do Estado russo em relação a fazer qualquer tipo de interferência para que essa ordem não seja cumprida. Então isso pode sim ser também objeto de algum conflito internacional. Veja só que grande parte do conflito que a Rússia tem ainda com a Ucrânia é decorrente justamente de um problema do próprio Vladimir Putin de sustentação no poder. Ele está também nesse conflito por esse motivo, para se sustentar no poder. Então ele não se aventuraria no exterior a colocar-se em risco, ter a chance de ser preso sem utilizar qualquer tipo de recurso de apoio da própria Rússia, do próprio país em favor dele. Claro. Ele está na Ucrânia e se fossem cumprir uma ordem de prisão dele em qualquer estado membro do TPI, que tem que ser membro do TPI para cumprir, que é o caso do Brasil, com certeza ele envolveria a toda a força que a Rússia pode ter e com certeza a gente teria mais um conflito internacional e grandes riscos. Concordo com a tua colocação. Professor, nosso tempo já terminou, mas preciso fazer as seguintes perguntas para o senhor. Primeiro, se ele vier ao Brasil, quem o prende? Onde ele fica preso? E se o Brasil não cumprir de prendê-lo, o que acontece? Bom, primeiro, quem manda cumprir é a justiça brasileira, não é o Poder Executivo, né? O presidente já, pelo menos essa parte, ele corrigiu na nossa última colocação, equivocada, mas essa parte ele corrigiu. A ordem é cumprida pelas autoridades policiais brasileiras, ele fica temporariamente detido no Brasil, e aí vem a outra ordem do TPI. O TPI tem duas instâncias para decidir essa questão. Uma que determina a ordem de prisão, isso já aconteceu, e a outra é a parte de execução da pena, onde ele vai cumprir. Então pode ser no próprio Brasil, né? Nada impediria que ele continuasse preso no Brasil, né? Ele seria detido num primeiro momento e depois viria a ordem de onde ele cumpriria propriamente. Se o Brasil não cumprir o tratado, além dos desgastes internacionais de não cumprir compromissos, na própria artigo 87 do TPI tem uma penalização. O TPI prepararia um relatório sobre o Brasil, avaliando a posição brasileira, e o Brasil poderia ter esse relatório encaminhado não só para o TPI, onde poderia vir algum outro tipo de ordem contra autoridades brasileiras, ou, pior ainda, o relatório, também está isso no TPI, pode ir para o Conselho de Segurança da ONU. Então, tanto autoridades brasileiras, pessoas físicas podem ser punidas por descumprir as ordens do TPI, quanto até mesmo o Brasil como nação, dentro do Conselho de Segurança. Tudo isso previsto naquilo que o Brasil assinou. Professor Manuel Furriela, de Direito Internacional da FMU, muito obrigado pelos esclarecimentos, uma excelente semana, até a próxima, um abraço. Muito obrigado. Você deixe seu gostei e ative o sininho.